28 de março, 2h08 da tarde. Eu tô aqui no meu 23º quilômetro caminhado hoje. Tarde. Tá um sol de rachar. E vou contar um pouco mais de histórias. Aliás, esses dias eu tava compartilhando algumas histórias com uns amigos meus sobre as caminhadas que eu já fiz, as travessias. E uma coisa que chamou a atenção deles era o fato de ser convidado a dormir na casa das pessoas que eu ia conhecendo pelo caminho. A reação era uma coisa... Boa tarde. A reação era espantosa, né? Como é que você pode dormir na casa de uma pessoa que você acabou de conhecer? Eu vou contar a história, algumas histórias. Por exemplo, na minha primeira travessia solo, que foi pela Bahia, aí foi realmente solo, não fez parte de um mochilão, só foi uma full travessia. Que eu fui de Cumuruxatiba até Porto Seguro a pé. É o caminho do descobrimento, tá? Se vocês pesquisarem, vocês conseguem achar essa trilha, uma trilha famosa. Ela até começa antes de Cumuruxatiba. Eu comecei em Cumuru, longe, bem longe para chegar. Demorei de Porto Seguro 12 horas indo de ônibus, porque assim que eu cheguei em Porto Seguro, peguei um ônibus de madrugada, saía às 4 horas da manhã e depois demorava 4 horas para chegar em uma outra cidadezinha no meio do nada. E aí eu tinha que esperar mais 4 horas nessa cidadezinha no meio do nada. Boa tarde. E depois pegar um outro ônibus de mais 4 horas até chegar em Cumuruxatiba. E nesse ônibus, não pensem que era um ônibus de linha, que você vai deitado, leito, semileito, essas coisas, não. É ônibus normal, tá? Ônibus circular, assim. E nesse ônibus ia de tudo. Tava lá eu com minha mochila. A galera ia entrando. Era peixe, galinha viva, saco de farinha. Coisas normais, assim, do dia a dia do povo, né? E ali a galera ia subindo e descendo do ônibus. Só que o que mais me impressionava não era sacos de farinha, galinha, essas coisas, tranquilo até. Era o fato de elas estarem descendo no meio do nada. Quando elas desciam no meio do nada, e tipo, era nada mesmo, não tinha nada, absolutamente nada, sabe? Eu fiquei assim, pra onde essas pessoas vão? Pois bem, eu acho que é a mesma coisa quando eu tô andando no meio do nada. Pra onde que essa pessoa vai? A gente não sabe. Esse que é o mais intrigante. Chegando em Cumuru, o ônibus parou um pouco antes de chegar. Uma galera desceu, fez um alvoroço ali, voltou e eu perguntei o que tá acontecendo, né? Aí alguém me falou lá que um tal sujeito foi morto a 9 tiros queima-roupa, porque ficou com a mulher de algum outro sujeito. O sujeito não gostou. Enfim, e deu o que aconteceu. E eu fiquei meio espantado, né? Com a notícia, assim, no primeiro dia de viagem, e ainda estava meio gripado. E logo no primeiro dia, caiu uma tempestade fenomenal. Acabei indo dormir numa pousadinha que não tinha ninguém, a cidade estava vazia. Boa tarde. E aí, nessa história, acabei indo embora na manhã seguinte mesmo, de Cumuru, e segui minha viagem. E era muita travessia de rio, tem muito detalhe técnico aí, leitura de carta de maré, fui aprendendo, eu tive que estudar bastante a época que eu tinha que ir, para pegar principalmente
ou lua cheia ou lua nova. Acabei escolhendo a lua cheia para pegar a variação de maré mais alta para que eu pudesse atravessar os rios que tinham lá cortando a praia. Toda essa travessia ela é feita na encosta, tá? É feita na areia. Então são 100 km de areia, muita areia, e sempre na mesma direção, o que impacta um pouco o seu quadril, o joelho, né? Porque nem toda a praia é retinha, areia dura, fofa, normalmente é fofa, e sempre está inclinado ali. Então você sempre mantinha o mar à sua direita, a areia à sua frente, mato ou lagoa à sua esquerda. Não tinha muito como se perder, era uma vantagem. Mas era um sol desgraçado e você não via ninguém, tinha ninguém, era nada, tipo, por horas e horas a fio, nada e ninguém. E aí, essas leituras de cartas de maré me ajudaram muito para cruzar esses rios, lugares lindos, super recomendo para quem quiser fazer uma primeira travessia solo, para praticar. Essa travessia é fantástica. Só tem que tomar muito cuidado com esses rios, porque realmente eles podem se tornar mortais, tá? Se você não tomar cuidado na hora que você atravessa eles, ou o formato que você atravessa eles podem te levar, enfim, tá? Mas aí, nessas idas e vindas, eu tava andando, fui parando em vilarejos, né, para dormir. Aí os locais me perguntavam: o que você está fazendo aqui? Aí eu falei: tô andando. Como assim você está andando? Você está andando da onde? Aí eu falei: tô vindo lá de Cumuruxatiba. A cara de espanto sempre é a mesma. É tipo: tá tudo bem? O que aconteceu? Tá pagando promessa também é um outro comentário que eu mais recebo. Pô, você tá bem? Pagando promessa? O que aconteceu? Mas normalmente a recepção sempre é bem calorosa depois, eu acho legal. Eu fujo um pouco de turistas, assim, prefiro ficar mais com a galera que mora nos locais. E aí, nessas idas e vindas, tava lá. Calma aí que eu tô subindo um morro agora. Tô aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de onde eu tô. Eu tô na Vila Ida, próximo relativamente ao Parque do Vila Lobos e indo em direção à Vila Argentina, aqui em São Paulo. Nessas idas, nessa caminhada, fui conhecendo bastante gente, né? E eu não sei o que deu, que antes de eu chegar em Caraíva, já tinha chegado a notícia de que eu já estava chegando lá. Foi muito engraçado, porque chegando em Caraíva, passando ali a Corumbau, que é uma praia linda, eu recomendo super todo mundo conhecer, que tem lá um caminho de Moisés ali, né, aquela areia que fica na altura aquela água que fica na altura do calcanhar, mais ou menos, um bração de areia. Estava lá eu chegando em Caraíva e a galera já vinha falar comigo: ô, você é o Andarilho? Né? Eu falei: como é que você sabe? Tipo, aqui me contaram que tem um maluco vindo a pé. E eu falei: pô, essa trilha não era comum? Aí ele falou: não. Eu falei: caramba, eu achava na época que era comum. Assim, pelo jeito não é tão comum, tá? E ainda mais fazer sozinho. E cara, Caraíva tava vazio. Eu fui numa época, há uns bons anos atrás, foi em 2022, eu acho. 2022. Antes da treta que tá agora. Eu fui numa época super vazia, fui no inverno. Fui em junho, se eu não me engano. E tava muito vazio.
Só tinha eu, a galera nativa ali, de quem morava lá, alguns pataxós que viviam por lá também, que viviam na verdade na aldeia, e nômades digitais. Então por onde eu andava, que aliás, ali eu acho que foi a parte mais difícil de andar de toda a travessia, porque a areia era muito fofa, muito fofa. As pessoas vinham me cumprimentar. Tipo, oh, você que é o andarilho? O andarilho pegou bastante. E aí, à noite, ainda não conhecia muita gente. Eu conheci, acho que num bar, não, lembrei. Eu fui armar minha barraca num camping lá, só tinha eu e um outro cara que também tava lá se aventurando. Conversei com ele e tudo mais, e olha como é engraçado as coisas, né? Conhecer as pessoas, como as oportunidades se abrem, caminhos se fazem. Conheci esse cara, muito gente boa. Ele também estava lá viajando. E beleza, aí à noite a gente se desencontrou. Fui jantar num barzinho ali. Tipo, eu lembro que era mais ou menos perto do centro. E aí ele me encontrou de novo. Só que dessa vez junto com uma turma. E logo já chegaram, tipo, pô, você é o andarilho? Aí eu falei, pô, sou, né? Aí legal, a gente trocou uma baita de uma ideia, né, das histórias. E como é que foi o percurso até lá, tava explicando. Aí a gente foi lá pro forró. Aí eu recebi o convite de tipo, pô, em vez de você estar dormindo na barraca, que aliás eu me ferrei nessa viagem. Aí ó, lição aprendida, tá? Eu falei assim, pô, Bahia é quente, mesmo no inverno, né? Pô, calor do caramba. Não levei... Boa tarde. Não levei cobertor, não levei nada para me cobrir. Só levei o colchonetezinho, nem inflável era, porque eu tava querendo economizar peso. E ia passar muito frio à noite, porque chovia pra caramba, esfriava muito a temperatura, tudo mais. E eu dormia muito mal, tá? A viagem foi incrível, foi maravilhosa, mas as noites de barraca eram horrorosas, porque eu não fui preparado na questão, né, da temperatura. Eu fui desleixado em questão de tipo, me preparar para uma possível frio assim. Então era muito, muito frio, a noite passava muito frio. Por incrível que pareça, que é a Bahia, né? Mas aí o cara, eu tava explicando lá que tava dormindo na barraca, pá, tava meio ruim. Aí esse nômade digital, super gente boa, me convidou, pô, não vou deixar você dormir na barraca, dorme lá em casa, né? Aí eu falei, mano, tá bom, obrigado. Tipo, saber, isso é uma das paradas que você vai... Eu não sei, eu talvez tenha tido muita sorte de conhecer pessoas maravilhosas no meu caminho. Mas uma coisa que você vai aprender também é um pouco de intuição. Sentir também, saber se você está indo para um lugar que você confia, planos B, sabe? Aquela coisa, você, pô, legal, mas tá atento. Né? Eu acho que é isso que meus amigos, quando eu falava das histórias, ficavam com muito medo. Pô, como é que você vai para casa de uma pessoa que você acabou de conhecer? E se eles te fizerem mal? E sei lá o quê? É meio difícil de explicar. Esses meus amigos, eles nunca fizeram algo do gênero, né?
E é difícil de explicar para quando pessoas que, sabe, nunca fizeram esse tipo de travessia, mochilões, explicar a bondade que existe do mundo também, né? Não existe só notícia ruim. É que notícia do ruim dá ibope. Mas eu fielmente acredito que a maioria das pessoas são neutras. Neutras para boas, para ser bem sincero. Depois que eu fiz amizade com esse grupo, gente boa, adorei eles. E eu fui lá dormir na casa desse meu amigo. Aí passei a minha estadia inteira em Caraíva na casa desse meu novo amigo. E foi ótimo. Ali, assim, uma coisa legal para você, que talvez nunca tenha tido uma experiência de ser hóspede convidado, um hóspede inusitado convidado, é que para você ser um bom hóspede, tá aí uma lição importantíssima da vida. Um bom hóspede é aquele que não altera o ritmo da casa. Tipo, que as pessoas não precisam se dobrar para hospedar aquela pessoa, que aqueles que estão convidando sintam-se felizes, que você não dê trabalho para as pessoas. É um prazer, né, para as pessoas estarem te convidando. O mínimo que você pode fazer é não ser, entre aspas, folgado ou inconveniente, ou sujeito a mudar muito a rotina das pessoas. Porque ali era o seguinte, por exemplo, nessa estadia, uma das estadias foi nessa, assim, ele trabalhava de dia. Não é que o cara me convidou, ele virou meu guia turístico, porque ele já está lá há um tempo, ele vai largar tudo, vai parar e vai me mostrar o que está rolando no local. Não é isso que acontece. Ele me convida. E assim, a gente dorme, acorda, o cara vai trabalhar, a pessoa vai fazer o que ela tem para fazer, e você também, entendeu? Nesse exemplo, ele estava trabalhando de dia. Ele era um profissional, se eu não me engano, ele era um recrutador. Então ele tinha lá as entrevistas e tudo mais. E eu tomava o meu café, né? E ia conhecer Caraíva. Gente, Caraíva é fenomenal, assim, para quem tiver a oportunidade de um dia conhecer, e espero em tempos saudáveis, né? Porque enquanto eu gravo parece que tá tendo um problemão lá de segurança, mas é lindo, só é bem complicado para andar por causa da areia fofa. E assim rolava o dia a dia, eu encontrava ele à noite, ou sei lá, no meio da tarde, sei lá, a gente eventualmente ia comer juntos em algum lugar, ou sei lá, ele ia, né, ir para outro lugar, e assim era a vida, entendeu? E isso aconteceu muito mais do que só uma vez, né? Eu acho que existe aquela preocupação clássica que todo mundo tenta te ensinar, ou você tenta aprender, a sua preocupação de ser um bom anfitrião. Mas, boa tarde. Mas ninguém se preocupa em aprender a ser um bom hóspede, sabe? Eu acho que tá aí. Esse vai ser o tema desse episódio, hóspede. Então, aprender a ser um bom hóspede. Ali eu acabei ficando, acho, quase uma semana em Caraíva. E quando eu vi, e a gente foi se divertir, ele fazia o trampo dele, depois do trampo a gente ia se divertir juntos, pá. Acabei conhecendo duas pessoas maravilhosas que elas nem moram em Caraíva, na verdade elas estavam de férias lá. Eram duas mulheres incríveis que a gente passeou juntos ali Caraíva inteiro. A gente foi para uma das praias do Rio ali, o Rio Caraíva. E, enfim,
Eis que deu a hora de eu ir embora. Falei assim, pô, tô precisando ir embora. Muito por causa da época dos rios. Ih, cheguei numa rua sem saída. Ok, vou voltar. Muito por causa da tábua das marés, né? Então, eu meio que esperei essa uma semana para conseguir pegar a lua numa fase que me permitisse cruzar os próximos rios com mais facilidade. Então, meio que casou bem essa dinâmica. E eis que, logo depois que eu estava saindo de Caraíva, em algum momento ali, eu agora já não lembro mais a ordem das praias, mas eu devo ter parado. Eu sei que eu parei, acampei lá um dia na Praia do Espelho, que é magnífico, mas só funciona a ideia do espelho quando você tá pegando a maré baixa lá, tá? Então nem adianta você querer ir em qualquer horário, porque eu vi muita gente chegando lá frustrada que não viu nada. E realmente, você não vê nada mesmo se você não pegar a maré mais baixa. E ela fica um espelho lindo. É uma das paisagens mais bonitas que eu vi. Putz, isso que é foda. Toda paisagem linda é uma das paisagens mais bonitas que eu vi. E lá eu estava cruzando um rio chamado Rio Dois Frades. Esse Rio Dois Frades, diz a história que ali morreram 2 frades. Foram os primeiras pessoas não nativas ali que morreram, uma coisa assim, que um desses frades foi lá tentar atravessar esse rio e se afogou. Ou melhor, estava se afogando. O outro frade foi tentar ajudar e se afogou junto. E aí ficou o Rio Dois Frades. E esse é um rio muito, muito largo. Água barrosa, você não consegue ver o que está por baixo, é dificílimo. Com a mala, a carteira pesada ali, fica mais complicado para atravessar. E essas travessias de rio que desembocam no mar, você não cruza reto, porque a parte mais rasa, ela normalmente forma uma meia-lua, né? Em direção ao mar. Então você tem que cruzar em meia-lua. E você não está vendo nada, é muito largo. E o que eu tinha me preparado, assim, visto ou melhor, o que eu tinha me planejado é que nesse rio especificamente, por ser largo e sim, uma boca de rio bem grande, normalmente ficam os barqueiros ali pescando e tudo mais. Só que no dia que eu cheguei, na hora ali que eu cheguei, não tinha ninguém. Eu falei, e agora, né? Errou. Muitas vezes foram assim, muitas vezes ali, meio que tipo, putz, e agora? Uma pausa aqui, antes de eu chegar até em Caraíva, eu estava andando ali por uma das praias e abriu uma boca de uma lagoa ali que começou a desembocar água. E eu não sei se, para quem não sabe, essas bocas, quando elas abrem, elas se tornam uma verdadeira correnteza enorme. E estava começando a ficar rápido. E tinha lá duas pessoas que moravam por lá. E eu falei assim, e agora? E era uma água fedorenta, eu acho que era aquela água parada, nojenta, tinha muito cheiro de fezes, assim, tremendo. E eu falei, se eu não atravessar agora, não atravesso nunca mais, porque a cada minuto que passava, aumentava ainda mais. Aí eu falei, mano, é isso aí ou é isso aí. Fui lá e atravessei, quase fui arrastado, mas por sorte consegui, mas foi por muito pouco, assim. Tem essas peripécias, fiquei fedendo a merda por um bom tempo, foi horroroso. Eu tava rindo e eu não podia cair na água do mar, porque ficar com água salgada, aquela água era doce pelo menos, mas fedia a merda. A água do mar é salgada, ia dar assadura pra caralho. Eu falei assim, fudeu, vou ter que andar com esse cheiro.
Aí logo pra frente eu encontrei um riachinho que a altura da água não batia nem no calcanhar, eu fiquei rolando lá que nem um cachorro para tentar me limpar. Beleza, cheguei lá no Rio dos Frades com um cagaço enorme. Eu consegui cruzar ali muito por causa da fase da lua, que ajudou muito a maré estar baixa ali, e estava prestando muita atenção na Carta das Marés. Tá? E aliás, se vocês conseguem ter acesso à Carta das Marés acessando o site da Marinha, tá? Eles têm vários portos na costa do Brasil. Você pega ali o porto mais próximo que você vai andar, ou enfim, vai visitar, vai praticar alguma atividade ali, e tem do ano inteiro. É bem previsível. A maré varia de 6 em 6 horas, o pico mais alto para o pico mais baixo. E esses tamanhos de vale e pico, elas são influenciadas pela fase da lua. Tá? Lua cheia, lua nova tem mais variação, e luas intermediárias têm menos variação. Tá? Fica aí, esse é o contexto geral. Beleza. E toda a travessia de rio, eu tirava o tênis. Isso era um saco, mas eu não tinha me planejado tão bem. Eu acho que mais uma lição aprendida, porque isso demorava muito. O que acontecia? Eu tirava o tênis, eu cruzava, tá? Descalço. Acho que era... eu não tinha levado uma sapatilha náutica, se não me engano. Eu cruzava descalço, esperava secar o pé e tentava ao máximo tirar a areia do pé também, e para botar o tênis de volta. Logo após do Rio dos Frades, tem uma praia imensa em direção a Trancoso, que eu estava indo rumo a Trancoso. E dá para ver o que está acontecendo lá da outra ponta, porque é imensa, não tem nada. Tava lá eu, parado, secando meus pés, tirando areia, feliz da vida. O cara tá com pressa. E aí eu vejo ali no horizonte 4 pessoas vindo de bicicleta. Eu já pensei, melhor prestar atenção, né? E pensando bem, o que poderia fazer? No máximo, se eles se fosse tentar assaltar alguma coisa assim, eu ia pular na água, ficar lá boiando, sei lá. Também não tinha muita coisa para roubar, só não sei, umas meia fedida, umas cuecas sujas também. E aí eles começaram a se aproximar, aí eu vi que eram 3 pessoas um pouco mais velhas e uma pessoa um pouco mais jovem ali. E aí eles me perguntaram, eles chegaram, eu falei, oi? Eles, o que você está fazendo aqui? Oi, o que você está fazendo aqui? Aí a mesma resposta, eu estou andando. Aí vem aquela conversa, né? Como assim você está andando, de onde você está vindo e tudo mais. Aí eu expliquei, contei minha história, as minhas histórias, as andanças ali, e eis que uma dessas pessoas me convidou. Falei assim, legal, tá a fim de almoçar? Né? Eu falei, tá bom, né? Legal. Aí ele falou assim, olha, se você alcançar certo ponto e no horário do almoço, me fala, tá? A gente trocou o telefone, apesar de não tinha sinal ali naquele pedaço. Na verdade, quase não tinha sinal em lugar nenhum. E aí ele falou assim, eu te busco lá e tudo mais. Eu falei, tá bom. Aí eles voltaram de bicicleta e eu fui andando. Tava um sol muito forte, ventando das minhas costas, né? Então, eu usei ali o meu, como é que fala? A minha toalha como vela. Isso foi bem legal, me deu um empuxo bem bacana. Eu abri a toalha atrás das minhas costas com o braço e o vento ia me empurrando. E legal, fui tentar chegar ali na hora
naquele ponto que a gente tinha combinado na hora do almoço, e eu cheguei. E eu falei, pô, eu liguei, por sorte eu tinha sinal de telefone, eu liguei, olha, cheguei, para onde que eu vou? Aí ele falou, não, deixa que eu te busco de carro. Aí eu fiquei com o pé atrás. Falei, não sei, né? Mas a vibe, de qualquer modo, eu sempre tenho que estar atento. Acho que viajar sozinho te ensina isso, né? De estar aberto às pessoas, às oportunidades, mas não ser bobo, né? Então sempre, pelo menos atento, sabe? E tá bom, me buscou lá de carro, a gente foi lá para casa, aí eis que chega a dona da casa e me pergunta, eis que chega a dona da casa e eu sou apresentado como, olha, esse é o andarilho que a gente encontrou na praia. tá cheio de coisa ali. Aí eu falei oi, né, pra dona da casa. Aí da primeira vez que eu vi ela tava com um tom um pouco mais sério e curiosa, assim. Ela falou algo do gênero, pois bem, conte-me suas histórias. Aí eu falei, caramba, ok, contei minhas histórias, algumas histórias ali que eu tinha vivido. Ela achou legal e ela me convidou de novo para dormir na casa dela, né? E eu, tá bom, ok. E ali eu, em vez de dormir em Trancoso, dormi em algum lugar próximo. E ali eu passei mais um tempo e assim, várias histórias, né? E de novo, faziam as coisas dele, eu fazia as minhas, de vez em quando a gente saía juntos ou alguma coisa assim, mas eu era muito independente. Eu acho que tá aí, um bom, como é que fala? Um bom hóspede, ele é muito independente, no sentido de não ficar precisando muito da oferta do anfitrião. O anfitrião já está oferecendo a estadia, já está sendo legal pra caramba. O mínimo que você pode oferecer é ser um hóspede que não atrapalhe a rotina ali, né? Que seja independente. Então as coisas aconteciam lá, eles tinham as tarefas deles, tinham os trabalhos, enfim, tinham os eventos, e eu tinha as minhas coisas. E eventualmente a gente se encontrava, saía, ia comer, e também se desencontrava, e assim, sem estresse, entendeu? Conseguia me virar, eles não precisavam se preocupar comigo, tipo, o que você vai comer e tudo mais. Eu falei, não, fica tranquilo, sabe, qualquer coisa eu vou lá, compro alguma coisa, enfim. E isso, né, e a história continua, assim, da travessia da Bahia, mas eu queria focar nesse ponto. Um outro, quanto tempo? Putz, já está em meia hora já. Um outro relato eu conto depois, mas fica aí o saborzinho, né, o gostinho, que foi de quando eu estava em Malta, andando no meio do nada. E aliás, Malta é um lugar bem vazio, ermo, e quase não tem vegetação, e tipo, tudo é meio amarelado e muito desértico. E eu tava lá cruzando Malta, mas enfim, e é isso que eu conheço um casal da Eslovênia. Falei, pô, a gente fez algumas trilhas juntos ali, caminhamos, né? Me perguntaram o que você está fazendo aqui sozinho. Eu estou andando. E eles me convidaram para ir para a Eslovênia e para a casa deles na Eslovênia. Mas isso aí fica para um próximo episódio. Como é que eu cheguei, se é que eu cheguei. E vamos ficar por aqui. Beijos, valeu, tchau, tchau.